Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar o Seu nome. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de cultuar o Senhor, de sermos alcançados por Ti, sermos encontrados pelo Senhor e pela Sua graça. Pai querido, usa desse momento, trabalha o nosso coração, mexe conosco, nos desafia, nos envolve. Que a gente possa sair daqui, Deus, com o coração envolvido, desafiado, inspirado pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela uma palavra de direção para a nossa vida. Fala conosco, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Deixa eu virar aqui. Então, para a gente dar início, eu gostaria que a gente lesse Lucas no capítulo 7, dos versículos 36 a 50. Espera aí que eu fiz uma besteirinha aqui. Eu sempre faço isso. Aqui. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Eu estou tentando ver os dois aqui, não estou conseguindo. Deixa eu pegar só o meu e vocês acompanhem ali. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vai em paz. Até aí. Para a gente poder conversar um pouco essa noite, eu queria começar contando a história do Billy Hawkins. O Billy Hawkins, ele foi um ex-consultor da Casa Branca e ex-administrador de faculdades historicamente negras. E quem conta essa história é ele mesmo. Por isso eu vou fazer questão de ler o seu relato e depois tentar trazer essa história para o nosso dia a dia. Segundo Billy Hawkins, ele disse o seguinte: tínhamos um menino de 6 anos, Ollie, em nosso ministério, que esteve em custódia do Estado a maior parte de sua vida. Sua mãe cometeu suicídio e seu pai entrava e saía da prisão. Decidi que minha meta semanal era me conectar com Ollie. Todos os domingos certificava-me de falar palavras de encorajamento para ele. E todas as segundas-feiras mandava-lhe uma carta pelo correio. Certo domingo, notei que ele estava sentado no chão, no fundo da classe,
separado das outras crianças. Ele tinha uma pilha de papéis espalhada à sua frente. Observei-o pegar os papéis, um de cada vez, fingir que os lia e depois colocá-los de volta na pilha no chão. Ele se recusava a participar do programa. Tudo o que ele queria fazer era olhar para os seus papéis. Preocupado, sentei-me no chão ao lado dele, tentando avaliar a situação. Quando me aproximei para falar com ele, notei minha letra em algum dos papéis. "Oi, Oli", disse eu, "o que você tem aí?" E foi aí que percebi, eram todas as cartas que tinha mandado para ele naquele tempo todo. Meus olhos se encheram de lágrimas, quando ele olhou para mim segurando uma carta manchada pela chuva e disse: "Essas são as minhas cartas muito especiais." Billy explicou que anos depois, Oli foi internado em um hospital psiquiátrico infantil. E embora as visitas não fossem permitidas, ele tinha permissão especial para visitar Oli, porque conseguia se conectar com ele. Billy resumiu essa experiência: "Que privilégio poder me conectar com uma criança cujo mundo está um caos, e lembrar-lhe de como ele é especial para Deus e de como ele é amado." Billy pôde mostrar com gestos simples de acolhimento e afeto o amor de Deus para Oli. Ele fazia isso através dos presentes que ele dava, ele fazia isso estando presente na vida de Oli. E esse é o ponto central que eu quero trabalhar com vocês essa noite, que eu gostaria de conversar com vocês. Porque Deus, ele se faz presente na nossa vida através de situações corriqueiras, colocando pessoas ordinárias, pessoas comuns, para revelar o seu amor, para revelar o seu cuidado, para revelar o seu afeto de modo especial. Talvez para Billy ou para outras pessoas que vissem o dia a dia dele, aquilo não teria muito significado. Ele simplesmente visitava um menininho de 6 anos. O que esse menininho poderia entender? Mas foi só Billy que pôde entrar nessa clínica psiquiátrica, porque ele tinha uma conexão com essa criança. Ele conseguia se conectar no meio do caos que aquela criança vivia. Quero dizer para vocês que não importa o caos que a gente esteja vivenciando, Deus é capaz de vir ao nosso encontro. Deus é capaz de se conectar conosco e mudar a nossa realidade. É por isso que hoje o que eu quero conversar com vocês é: Jesus, ele é o Deus que se faz presente. Jesus é o Deus que se faz presente. E a gente vai perceber isso através do Evangelho de Lucas. E a gente vai ver que no Evangelho de Lucas, essa percepção de que Jesus é o próprio Deus encarnado e que traz consigo o reino dele, fica muito presente. E quando Lucas mostra que Cristo é o Deus, ele mostra que esse reino ele vem de modo muito subversivo, que esse reino vem para desafiar o status quo, para acolher os marginalizados, para falar que eles são bem-vindos, que eles são incluídos, e para fazer repensar todo o sistema religioso de sua época. É por isso que você vai ver inúmeras vezes pessoas que não eram bem vistas na sociedade, sendo acolhidas, sendo amadas, sendo transformadas e sendo enviadas por esse Cristo, o Deus que se faz presente. Lucas também mostra que aquele sistema religioso precisava mudar as lentes, mudar o foco. Eu não sei quantas pessoas aqui usam óculos ou lente de contato. Eu nunca usei lente, mas um amigo meu, que muitos já conheceram, o Rodolfo, ele vira e mexe coloca lente de contato. Ele fala o quanto é difícil limpar a lente, o quanto que é difícil ajustar ela no olho. Às vezes, Deus precisa trazer um certo incômodo para que a nossa visão ela fique melhor. Eu de tempos em tempos me vejo com óculos embaçado e precisando limpar. E como é chato isso, precisar ficar limpando os óculos. Mas se a gente não faz, a gente enxerga as coisas embaçadas, a gente enxerga as coisas meio ofuscadas. O que Cristo fez foi desafiar o coração daquele fariseu para que pudesse limpar as próprias lentes,
para desafiar a comunidade da época, para enxergar novamente o reino e redefinir a imagem que eles tinham do Cristo e do como que o reino de Deus agiria e transformaria o dia a dia. Dito isso, eu quero mostrar o seguinte: esse Deus, Ele é aquele que nos acolhe, e Ele não faz por nossa reputação e santidade. Era isso que eles pensavam na época. Os fariseus, eles tinham escrito Kadosh, santo, em suas testas, e eles faziam questão de mostrar a sua pureza através da lei. Mas o que Jesus está desafiando eles é realmente pensar nisso. Deus nos acolhe não por nossa reputação ou por nossa santidade. Antes, Ele o faz porque nos ama e deseja nos resgatar do mal que nos envolve. Jesus, Ele aceita o convite do fariseu. Ele vai até a casa do fariseu. Ele come com o fariseu. E a comunhão da mesa naquela época seria mais ou menos você convidar uma pessoa para entrar no seu quarto. Você faria isso hoje? Hoje a gente convida as pessoas para entrar na nossa sala, para entrar na nossa cozinha. Mas quando alguém liga para a gente e fala, estou indo visitar, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente pega tudo que está bagunçado, joga dentro do quarto, tranca 3 vezes e esconde a chave. Não é assim? Para que ninguém entre. Vou contar um pouco para vocês da minha cultura. Tanto no Rio quanto em Minas, as pessoas elas não avisam que elas vão na casa da outra. Meu avô dava sexta-feira, ele falava assim, vamos viajar? Ele pegava as coisas e ia. E meu avô adorava viajar de madrugada. Então ele chegava tipo 5, 6 horas da manhã na casa dos parentes e falava assim, faz café. Em Minas, sempre que tinha cantata, e na nossa igreja em Minas, eles tinham a cantata de Páscoa e a cantata de Natal. Acabava os ensaios, o pessoal ia para a nossa casa, às vezes 11 horas, às vezes meia-noite. Eles já entravam, eles já preparavam café e a gente já ficava batendo papo. Quando eu comecei a namorar a Thalita e a gente casou, um dia ela falou, vamos visitar minha família? Eu falei, lógico. Ela, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ligar para minha tia, eu vou marcar para a gente ir semana que vem, aí nessa semana a gente compra uma lembrancinha e leva. Eu falei, é a sua tia ou é o presidente? Uma cultura totalmente diferente. Eu precisei aprender essa cultura. A comunhão de mesa, na época de Jesus, era aquele negócio de proximidade, de intimidade. Quando o fariseu chama Jesus, ele o faz por causa da reputação que Jesus tinha. Ele não tinha essa noção do Cristo. Mas Jesus, ele prontamente aceita o convite, porque ele queria se fazer presente na vida daqueles que ali estavam. E Lucas, ele vai trabalhar essa questão de que Cristo, ele se faz presente. Mas muitos em Israel, mesmo vendo Cristo sendo acessível, eles dão um passo para trás, eles não desejam se relacionar com Ele. Mas em contrapartida, aqueles de Israel não querendo se relacionar com Cristo, Ele ia atrás dos marginalizados, Ele ia atrás daqueles sem muita reputação ou com a sua reputação duvidosa e falava para esses que o reino também era para eles. E que eles também eram bem-vindos. E isso todos, sem exceção, precisavam redefinir o foco, porque o reino não tinha a ver com a capacidade de cada um, mas o reino era uma demonstração do amor salvífico de Deus, convidando a todos para se aproximar. Então, desse modo, eu quero mostrar para vocês que Jesus, ele é o Deus que se faz presente, aceitando o convite do fariseu. E depois eu vou mostrar que ele também é aquele que aceita a adoração da pecadora. Mas no primeiro momento vamos falar sobre esse convite do fariseu. Jesus, ele é convidado a comer na casa desse fariseu. E esse fariseu provavelmente ele está muito curioso a respeito de quem é Jesus. Eu fico imaginando que ele estava preparando o ambiente para poder sabatinar Jesus,
fazer algumas perguntas teológicas, saber se ele era pré-milenista, pós-milenista, milenista. Ele queria saber se Jesus ele era arminiano ou calvinista. Ele queria fazer algumas perguntas capciosas. Só que de repente, antes do debate teológico começar, o fariseu já percebe que Jesus era um farsante, porque entra uma mulher de reputação muito duvidosa, uma mulher pecadora, e se põe aos pés de Jesus, e Jesus aceita que aquela mulher lave os seus pés com as lágrimas, enxugue os pés de Jesus com o seu cabelo. Então o fariseu olha e fala assim: se ele fosse profeta, se ele fosse um presbiteriano em quem não há dolo, ele não aceitaria uma pecadora tocando nele, ele não aceitaria uma mulher pecadora encostando. Eu sei que esse homem não é de fato um profeta. Mas Jesus, conhecendo o coração do fariseu, lhe conta uma história, e através dessa história faz uma comparação entre ele e a pecadora. Para Jesus, a pecadora era mais grata e por isso mais próxima do reino, pois ela sim percebia sua real condição e percebia quem estava diante dela, quem poderia salvá-la. Mas reparem, não é porque Jesus confronta o coração do fariseu que ele não aceita o convite do fariseu. Ele aceita, ele vai ao encontro, ele come com ele. Jesus se faz presente, mas nem sempre nós respondemos a esse amor, a essa graça de maneira coerente. Deixa eu contar rapidamente uma história de um amigo meu para vocês. Vocês vão me ouvir inúmeras vezes falar dele. O nome dele é Sauro. Ele não foi feliz no nome, mas é um rapaz muito bacana. Ele é pastor e ele é padrinho do meu casamento. E o Sauro estava contando que uma vez ele foi evangelizar um homem, e ele falou todo o plano da salvação para aquele homem, e no final ele falou: você gostaria de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? O homem olhou, prestou atenção na conversa inteira e disse: não. Aí ele: como é que é? Eu acho que você não entendeu. E contou novamente o plano da salvação. O homem ouviu atentamente pela segunda vez e disse: não, muito obrigado. O Sauro ficou inconformado, e quando ele foi contar pela terceira vez, o homem: pera, deixa eu ver se eu entendi. E começou a narrar todo o plano. Ele falou: exatamente, como que o senhor não quer? Ele falou assim: eu não quero ninguém pagando as minhas dívidas, eu cuido do que eu preciso fazer. É mais ou menos a história desse fariseu. Ele está... Deixa eu colocar aqui. Jesus está dizendo ao fariseu que ele é capaz de perdoá-lo, amá-lo, acolhê-lo. Contudo, ao invés de olhar para o Redentor, o fariseu está mais voltado para si mesmo e por isso não percebe o convite que lhe for oferecido. Sua arrogância e crítica o faz perder a maior e melhor oportunidade de todas: ser alcançado pelo Filho de Deus. Aquele homem não conseguiu perceber que o próprio Deus estava comendo com ele, que o próprio Deus estava se relacionando com ele, porque os seus olhos e o seu coração era crítico demais. Mas em contrapartida, existe um segundo aceite de Jesus. Jesus, ele aceita os atos de amor da pecadora, os atos de gratidão da pecadora. Em contrapartida, essa pecadora, ao saber que o Redentor estava pela redondeza, não esperando um momento propício ou por um convite, ela corre até o Salvador, se joga aos seus pés e o adora com atos de serviço e com atos de amor. Jesus, ao invés de afastar aquela mulher por conhecer a sua reputação, ele a acolhe, mostrando aos presentes que o reino de Deus, ele era inclusivo e subversivo. Como assim? Ele é inclusivo porque ele não estava fazendo acepção de pessoas. Quando aquela mulher entra, Jesus não fala assim: por favor, o seu currículo, deixa eu dar uma olhadinha assim, cometeu esse pecado,
torceu hoje pela Argentina, não vai poder participar. É corintiana? Não, pode ir embora daqui. Jesus não faz isso, pelo contrário, ele a aceita, mostrando que não tem acepção de pessoas, todos são bem-vindos. Mas mais do que isso, o reino é subversivo, porque ele desafiou todo o status quo da época, ele desafiou todo o sistema religioso da época, ele desafiou toda a visão, a cosmovisão daquela época. Ele consegue transformar. Vou contar para vocês uma outra história breve, que aconteceu em Ourinhos. Em Ourinhos eu tive o privilégio de falar do amor de Cristo para um casal. E eu pude ver o evangelho transformando a vida desse casal. O homem, ele era gerente de um grupo chamado Raizen, que é a Cosan, Rumo, Shell. Ele era gerente nesse grupo, e a esposa dele era coach. E conforme eles iam aprendendo do evangelho, mais ficava nítido as mudanças na vida deles. A mulher certa vez chegou em mim e disse o seguinte: Tiago, hoje eu vejo que o evangelho ele tem implicações para como eu inspiro e como eu direciono pessoas. Antes de ouvir o evangelho, eu tinha uma visão pragmática e antropocêntrica de como ensinar as pessoas. Depois que eu fui entendendo o evangelho, eu entendi que não se trata de nós. Então hoje, quando eu vou fazer os aconselhamentos, eu mudo. Quando eu vou dar as direções, eu mudo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o marido dela, numa conversa, no jantar, ele fala assim: Tiago, eu andei fazendo as contas de quanto que gasta para se plantar uma igreja. E fazendo uma conta assim por alto, eu vi o quanto que é barato plantar uma igreja. Então eu pretendo fazer parcerias e durante toda a minha vida plantar pelo menos, auxiliar, ajudar em pelo menos 20 plantações de igreja, antes de eu ser recolhido pelo Senhor. Aquilo para mim mexeu muito, porque eu pude ver duas pessoas secularizadas, humanistas, tendo uma visão totalmente transformada, e isso ser tão subversivo a ponto deles enxergarem a vida de modo totalmente diferente. Agora, eu trouxe para vocês essas duas interações. Quais são as consequências dessas interações? Eu acredito que a primeira consequência é um confronto de Jesus com o fariseu. Jesus, ele confronta o fariseu, e ele faz isso narrando uma história. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente é fruto de um iluminismo, e a gente tenta sempre trabalhar a argumentação e contra-argumentação através de premissas e fatos. Ninguém é convencido através de premissas e fatos, porque a gente não conta a vida através de premissas e fatos. A gente conta a vida através de narrativas. A gente conta a vida através de histórias. Ninguém chega e conta a respeito da sua última viagem dizendo: era dia tanto e a gente tinha algumas implicações, sei lá, o noticiário estava contando a respeito. Não. Quando a gente conta da viagem, a gente fala assim: eu experimentei aquilo, eu senti um frio, eu senti um calor, foi na praia, foi nos Alpes, ao meu lado tinha a minha família, tinha os meus amigos. A gente conta através de uma narrativa. E Jesus, para trabalhar o coração daquele fariseu, ele faz através de uma narrativa, e após terminar a narrativa, ele pergunta ao próprio fariseu dizendo: Simão, qual é a sua conclusão a respeito disso? E Simão a dá. E Jesus diz: então, esse é o caso entre você e a pecadora. Você não consegue perceber quem eu sou, porque o seu coração não é grato. Você acha que você é santo, e por isso você não precisa de perdão. Mas essa pecadora, ela conseguiu se aproximar de mim, porque ela conhece a sua real condição, ela sabe do que ela foi perdoada. Trazendo isso para nós, eu acredito que nós precisamos perceber que Jesus é o Deus que se faz presente, e desse modo começarmos a indagar
algumas questões. E a primeira delas é: quais são as áreas da sua vida familiar que precisam ser trabalhadas por Jesus? Quais são as áreas do seu dia a dia, do seu casamento, da criação dos seus filhos, do seu relacionamento com seus pais, que você precisa colocar diante de Jesus e falar: Senhor, transforma isso aqui, porque eu não estou lidando bem com isso. Eu não estou conseguindo ser paciente, eu não estou conseguindo ser amoroso, eu não estou conseguindo perdoar. Eu fico sempre relembrando coisas que já era para estar no esquecimento. O tempo todo, eu fico remoendo situações. Eu não consigo ser sincero. Quais são as áreas da sua vida que precisam desse confronto direto com o Senhor para que seja transformado? Segundo, quais são as decisões no seu trabalho que precisam ser refeitas para que os princípios do reino se façam presente? Qual que é o seu foco no trabalho? Sucesso? Ganhar bastante dinheiro? Ter uma boa reputação? Aquele tapinha no ombro? Ou quando você olha para o seu trabalho, você diz: Senhor, me usa aqui, transforma a minha vida, que eu possa ser um instrumento do teu reino aqui. Me ajuda a fazer o meu trabalho com excelência, para que através de um bom trabalho, as pessoas possam reconhecer quem o Senhor é. E deixa eu falar uma coisa para vocês: ser cristão no trabalho não é você ficar chegando para todo mundo falando assim: já aceitou Jesus? Se não aceitou, vai para o inferno, hein? Gente, isso é extremamente chato, inconveniente. Sabe como que a gente apresenta a Cristo? Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua função? Faça o melhor, para que quando as pessoas olharem e falarem assim: mas tem coisa que você faz que ninguém está vendo, por que você faz assim? Porque o meu Senhor está vendo, e eu quero honrá-lo, eu quero glorificá-lo, porque desse modo as pessoas vão ver que você age de modo diferente, que a sua postura é outra, e aí vai suscitar a seguinte indagação: por que você faz isso? E aí sim você pode apresentar um Cristo real, um Cristo verdadeiro. Você apresenta dizendo: eu não faço isso por mim mesmo, eu não faço isso para ter os holofotes, eu faço para que Ele seja glorificado. E deixa eu te dizer, Ele pode atuar na tua vida. Faz sentido? Mais uma indagação para o nosso coração: quais são as barreiras do seu próprio coração que precisam ser derrubadas para que o Senhor possa agir com liberalidade? O que precisa acontecer? Quais são os paradigmas que precisam cair? Uma vez, um amigo meu que é psiquiatra e psicanalista, ele disse o seguinte: Tiago, todo mundo vive um baile de máscaras. As pessoas, quando saem de casa, elas pegam a sua máscara favorita e colocam no rosto. Para uns é a máscara do divertimento, então ele quer ser conhecido, ela quer ser conhecida como aquela pessoa alegre, que faz piadas, que brinca. Outros têm a máscara do rabugento, de sério, é aquela pessoa do não, já viu? Você olha para ela, tem cara de não. Por quê? Porque ela acha que assim ela vai ter uma reputação, ela tem algo a zelar. Tem outras pessoas que vão ter a máscara do intelectual, do bonitinho, da bonitinha, enfim, cada um tem uma máscara. Mas o que eu quero dizer para vocês é: o que precisa cair para que o Evangelho possa entrar? Porque Deus, Ele não transforma a nossa persona, porque a nossa persona não existe. Ele quer transformar quem nós somos, e para transformar quem nós somos, a gente precisa tirar as máscaras, colocá-las de lado e falar: Senhor, haja. A última pergunta a respeito desse ponto é: o que Jesus precisa confrontar nos... Opa, já... Não tinha ido não, eu que errei aqui, peraí. Isso. O que Jesus precisa confrontar no seu coração para que você se envolva no corpo de Cristo de forma mais atuante? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não entendo salvação como algo individual. Eu não entendo a aliança de Deus com a humanidade de modo individual. Se Ele trabalha o nosso coração, é porque Ele quer agir através de nós na vida de outros.
Eu não consigo cultivar uma espiritualidade sozinho. Eu preciso do outro, porque o outro me confronta, porque o outro me impulsiona, porque o outro me complementa. E eu só posso servir a Deus na integralidade quando eu me envolvo com o corpo de Cristo. Nós não viemos na igreja para sermos servidos. A gente não vem na igreja para que a gente olhe e fale assim, como que eu vou degustar o culto de hoje? A gente vem para servir, para amar, para cuidar, para adorar o nosso Senhor. Então, de que modo que Deus precisa trabalhar no nosso coração para que isso aconteça? Mas e segundo, a segunda interação, a segunda consequência é que Ele acolhe e perdoa a mulher pecadora. E é interessante porque Lucas, ele faz a questão de dar nome ao fariseu, mas a mulher não tem nome, ela é pecadora, para mostrar todo aquele paradigma que envolvia a vida dessa mulher. Mas após o diálogo de Jesus com o fariseu, ele volta toda a sua atenção à mulher que está ajoelhada aos seus pés, e ele começa a ter uma conversa com ela, e uma conversa totalmente diferente. Com a mulher, Jesus é cordial, Ele é amoroso, Ele é acolhedor, Ele é restaurador. Não porque Ele faz algum tipo de acepção, mas porque pessoas diferentes precisam de abordagens diferentes para que elas percebam a graça de Jesus, para que elas percebam quem Deus é. Jesus, ao perdoar a pecadora, Ele a está restaurando integralmente. Uma questão que vocês vão perceber no Evangelho de Lucas é que Lucas não entende salvação como muitas igrejas modernas a entendem. Lucas não entende salvação como alcançar almas para Jesus. Ele entende salvação como uma transformação integral de quem a pessoa é. Então Jesus não está simplesmente perdoando os pecados daquela mulher para que ela seja uma religiosa melhor. Ele está perdoando os pecados daquela mulher para que ela tenha uma vida social totalmente transformada, totalmente restaurada, para que ela possa de fato voltar ao seu trabalho, que ela possa de fato voltar a ter uma reputação na sua casa, no seu dia a dia com os seus amigos. A salvação para Lucas envolve a totalidade do ser humano, inclusive o seu relacionamento eterno com Deus. O perdão é uma das palavras-chave para nós entendermos o Evangelho de Lucas. O reino é para aqueles que foram perdoados e aceitos. O perdão tem um vínculo com a libertação do exílio. Assim como Israel era liberto quando ele se arrependia e buscava perdão, Cristo liberta as pessoas do cativeiro do pecado através do perdão e restaura essas pessoas integralmente. Essas são as implicações do perdão. E agora, trazendo isso para nós, Cristo ele age na nossa vida, mostrando que somos aceitos apesar dos nossos erros. Se por um lado, o que a gente falou até aqui pode ser um choque, quando a gente repara o relacionamento dele com a mulher pecadora, as implicações para a nossa vida são, primeiro, nós somos aceitos, apesar do nosso erro. Quando a gente se aproxima, Jesus não chega para nós e fala assim, eu sei o que você fez no verão passado. Quando a gente se aproxima de Jesus, Ele não fala, olha, já fiquei sabendo da sua reputação, eu já peguei a sua ficha, e os antecedentes não são lá aquelas coisas, viu? Pelo contrário, Ele nos acolhe. Ele nos acolhe. Segundo, mostrando que Ele está disposto a nos perdoar. Talvez o nosso relacionamento familiar não seja fácil. Talvez nós não sejamos pessoas aceitas nem mesmo dentro de casa. Existem choques. Às vezes uma pessoa não conversa com o pai, com a mãe, com o irmão. Às vezes o ambiente é meio tenso. Agora principalmente, a gente vai ter Natal. Natal as famílias se juntam. Sempre tem aquela tia que olha pra gente e fala assim, engordou, hein? Não é verdade? Sempre tem aquela conversinha, você sabia que a sua prima engravidou? Sempre tem aquelas piadinhas do tio falando do pavê para comer,
da uva passa, sempre são as mesmas histórias. E muitos de nós não somos aceitos dentro da nossa própria casa. Mas é interessante que quando aquela mulher pecadora, que provavelmente era julgada pelos seus, ela vai até Jesus, Jesus não olha para ela e fala assim: sua mãe conversou comigo e não vai dar. Seu pai disse isso a seu respeito, seu marido falou aquelas coisas. Aliás, nem marido você tem, porque você já teve aí alguns lances, né? Não, Jesus não faz nada disso. Ele a acolhe e ele diz assim: vá em paz. Você está perdoada, vá em paz. Além disso, Cristo ele age em nossas vidas mostrando que a nossa adoração tem sido acolhida por Ele. Sabe como você adora Jesus? Dando o seu melhor no seu trabalho, cuidando da sua família, vivendo o seu dia a dia com a intencionalidade do reino, também se prostrando diante do Senhor e falando: viu, Senhor, eu não estou dando conta nisso, eu estou errando como pai, eu estou errando como esposa, como marido, eu estou errando, eu sou limitado, me ajuda, me transforma, me capacita. Isso também é uma forma da gente adorar a Deus, mas a gente o adora também quando a gente canta, também quando a gente ora, quando a gente se entrega ao nosso Senhor. E por fim, Cristo age em nossas vidas, mostrando que o seu desejo é nos restaurar socialmente, nos dar um novo propósito de vida. Eu sinto que a nossa geração, ela é extremamente ansiosa e depressiva, porque a gente perdeu um senso de propósito, a gente perdeu uma direção da caminhada. A gente olha e fala assim: qual que é o sentido da vida? Para que eu tenho que acordar na segunda-feira? Qual que é o sentido de eu trabalhar, de eu gastar os meus dias? Qual que é o sentido de fazer o que eu faço? Quando a gente se encontra com Cristo, a gente é redirecionado por Ele. A nossa vida ganha um novo sentido, a gente ganha um novo horizonte, a gente ganha um porquê fazer o que fazemos. Cristo age em nossas vidas, Ele se faz presente, restaurando o nosso propósito. Só que o texto, ele termina, e Lucas gosta muito desse efeito literário, ele termina dizendo que a interação não foi só com dois, com o fariseu e com a pecadora. Ele mostra que tinha outros ouvindo. E aqui é uma tensão nessa perícope de Lucas, que é a única tensão que não tem resposta. A única tensão, todas as outras, a tensão o fariseu e Jesus tem uma resposta, a tensão a mulher pecadora e Jesus tem uma resposta, tem uma resolução, tem um desfecho. Mas agora, Lucas lança uma tensão e para. Depois ele vai mudar o assunto. E a tensão é, os convidados que estão ali, eles fazem a seguinte pergunta: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Sabe por que ele usa esse efeito literário? Porque a resposta a essa pergunta somos nós que devemos dar. Os convidados que estavam à mesa junto com o fariseu e com a pecadora somos nós. E nós, ao ouvirmos a respeito desse Deus que se faz presente, nós precisamos responder essa pergunta: quem é esse que perdoa pecados? E eu espero que a nossa pergunta seja: Ele é Jesus, o Deus que se faz presente. É com isso que eu gostaria de terminar. Espero de coração que Deus tenha falado ao seu coração.